Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar a parte de ebulioscopia. Uma coisa importante é, para que você possa entender perfeitamente essa aula, é necessário que você dê uma olhada na aula anterior, que foi a aula sobre tonoscopia. Certo? Então, caso você não domine ainda o assunto, propriedades coligativas, é importantíssimo você assistir a parte 1, que é a parte de tonoscopia. Ok? Então vamos lá. Qual é o estudo da ebulioscopia? É bem tranquilo. A gente vai estudar aqui qual vai ser o efeito da adição de um soluto não volátil. Então, primeira coisa importantíssima é você entender que o estudo de uma propriedade coligativa é fundamental que esse soluto não possa, certo, ser volátil. Por quê, professor? Bem rapidamente. O próprio nome, bem sugestivo, um estudo das propriedades coligativas. Como eu falei no vídeo 1, você está trabalhando com coligação, união. Então você precisa ter uma mistura homogênea e é necessário que essa mistura homogênea passe a coexistir. Se você coloca um soluto volátil, a tendência é esse soluto ele ir embora e aí você fica só com solvente. Então seu estudo deixou de ser um estudo de coligação. Tranquilo? Então, na ebulioscopia a gente vai entender, vai estudar o que perfeitamente? Quando adicionarmos um soluto não volátil em um determinado solvente, de modo geral a gente trabalha sempre água, mas vamos lá, em um solvente, qual vai ser esse efeito na temperatura de ebulição? Então esse é o ponto crucial para o estudo da ebulioscopia. Então vamos lá. Primeira coisa é entender quando é que ocorre uma ebulição. A gente diz que para um líquido entrar em ebulição é necessário o quê? Que a gente fala de maneira bem simples, ele romper essa pressão externa aqui, ó. Eu preciso romper essa pressão. Existe uma força, uma pressão aqui, eu preciso romper essa pressão. E quando é que esse líquido rompe essa pressão? Quando a sua pressão máxima de vapor, que alguns falam de energia interna, então, quando a minha pressão máxima de vapor deste líquido se igualar à pressão externa. E aí é fácil você perceber porque se você vai num lugar muito alto, você está diminuindo a pressão externa. Se eu diminuo a pressão externa, eu preciso de uma menor pressão máxima de vapor. Isso vai fazer, logicamente, que esse líquido entre em ebulição mais rápido. Já se você aumenta a pressão externa, se eu aumento a pressão externa, eu vou precisar de uma maior pressão máxima. Então, eu vou ter uma maior temperatura de ebulição. Então, vamos lá. Primeiro é entender quando é que um solvente puro, um líquido, ele vai passar para o estado de vapor, quando é que ele entra em ebulição. E ele vai entrar em ebulição quando a sua pressão máxima de vapor consegue se igualar à minha pressão externa. Beleza? Então, quem vai definir a quantidade de pressão máxima de vapor necessária para entrar em ebulição é a minha pressão externa. Desde que eu possa variar. Se ela ficar constante, a gente discute já já. Então, se a pressão externa aumenta, eu preciso de maior pressão máxima de vapor. Vou ter que fornecer mais energia, maior temperatura. Se minha pressão externa diminui, no caso de um lugar muito alto, isso eu vou fazer com que a minha pressão máxima também seja menor, já que tem que existir esse equilíbrio dinâmico, certo? E se a pressão máxima de vapor é menor, significa dizer que a temperatura com que um líquido entra em ebulição também será menor. Mas vamos lá. Vamos ver isso aqui graficamente. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que esse T aqui seria a minha temperatura de ebulição. E se aqui é minha temperatura de ebulição, a gente acabou de dizer que essa pressão aqui é a pressão máxima de vapor, que vai ser com certeza igual à minha pressão externa. Afinal de contas, para um líquido entrar em ebulição, é necessário, mais uma vez, que a minha pressão máxima de vapor se iguale à pressão externa. Então, se eu considerar em qualquer ponto dessa grafia uma temperatura de ebulição, então vamos considerar aqui uma nova temperatura de ebulição. Uma temperatura de ebulição aqui agora linha, qualquer. Você perceba que você vai ter uma novo equilíbrio. Nesse caso, se minha temperatura é menor, qual foi a conclusão que a gente chegou? Que a minha pressão externa e minha pressão máxima de vapor também serão menores. Então, fica fácil entender que quanto maior a temperatura de ebulição, maior a minha pressão máxima de vapor, portanto, maior foi a minha pressão externa. Lembre que as duas têm que ser iguais na ebulição. Então, tanto faz eu chamar isso aqui de pressão máxima de vapor do líquido ou pressão externa,
desde que essa temperatura aqui seja a minha temperatura de ebulição. Então, mais uma vez, para ficar bem claro, uma ebulição, a pressão máxima de vapor se iguala à pressão externa. Se você aumenta a sua temperatura de ebulição, ó, minha temperatura de ebulição é maior, a minha pressão externa é maior, minha pressão máxima também será maior. De novo, enfatizando, já que as duas têm que ser obrigatoriamente iguais quando o líquido entra em ebulição. É um equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Beleza? Então vamos ver agora o que é que está acontecendo na ebulioscopia. O que é que a gente sabe? Quando a gente coloca um soluto na água, por isso a importância que vocês tem que ter de assistir primeiro a aula 1, que é a aula sobre tonoscopia, a gente chegou à conclusão que, ao colocar um soluto na água, como é uma mistura homogênea, todo o sistema está na mesma proporção, a superfície desse sistema apresenta solvente e soluto em uma proporção por igual. Ora, se ela apresenta uma proporção agora de solvente e soluto, a gente usa assim um termo assim, é como se o soluto ele atrapalhasse, aumentasse essa tensão e atrapalhasse esse líquido entrar em ebulição. Ou seja, a adição de um soluto, ela vai fazer com que a pressão máxima de vapor faça o quê? Diminua. Diminua por quê? Vai diminuir a pressão máxima de vapor? Porque ele vai dificultar essa evaporação. E se eu dificulto essa evaporação, a quantidade de vapor saturante do meu líquido tende a diminuir. Por isso a gente chegou à conclusão que a adição de um soluto sempre diminui a pressão de vapor. De novo, eu tenho um líquido, ao colocar um soluto, o soluto, aspas, meio que impede esse líquido de entrar em ebulição. Se o líquido não entra em ebulição, a quantidade de vapor ali dentro tende a diminuir. Então a pressão máxima de vapor vai ser menor. Então vamos lá. Se a minha pressão, vamos chamar aqui, ó, o primeiro gráfico, vou chamar aqui de pressão de vapor do solvente puro. Solvente puro. E esse segundo, o P da solução. Certo? O P da solução. Então vamos repetir. O primeiro aqui foi um P do puro e esse segundo aqui é uma pressão da solução. Então vamos discutir. O que é que a gente sabe? Ao adicionar um soluto, a pressão de vapor tende a diminuir. A pressão máxima de vapor do solvente tende a diminuir. Por quê, professor? Porque o soluto impede a evaporação da água, impede essa passagem da água para o estado líquido, o estado vapor. Então a quantidade de vapor diminui e a pressão máxima diminui. Então eu tenho uma grafia aqui do solvente puro, igualzinha essa daqui. Quando eu adicionei um soluto, o que aconteceu? A quantidade de vapor diminuiu. Então a pressão máxima de vapor diminui. Beleza? Agora que é o X da questão. Vamos tentar entender perfeitamente. Eu adicionei um soluto, diminui a minha pressão máxima de vapor. Só que a pressão externa, ela não muda. Se eu colocar um sal na água, eu vou diminuir a pressão de vapor da água, mas a pressão externa que está ali fora não muda. Então vamos imaginar o quê? Se você tem uma pressão externa constante e a minha pressão de vapor agora diminuiu da água, eu vou precisar, eu vou precisar de uma temperatura maior para igualar a mesma pressão. Se eu preciso de uma temperatura maior, eu estou dizendo que T' é maior do que T, eu acabei de concluir que, adicionando um soluto num solvente puro, a temperatura de ebulição da solução vai ser maior do que a temperatura do solvente puro. Ou seja, quando eu coloco um soluto, a temperatura de ebulição, por exemplo, então eu tenho água e sal, coloquei o sal, a temperatura de ebulição da água em solução vai ser maior do que o solvente puro. Eu vou repetir de novo essa parte para que a gente possa entender. Chegamos à conclusão que em uma ebulição, a pressão máxima de vapor do líquido tem que ser igual à pressão externa. Tranquilo? Então, se eu estou considerando esse ponto aqui como a minha pressão máxima e minha pressão externa, tem que ser iguais. Olha o que é que vai acontecer. Quando eu traço esse pontilhado aqui, eu vou encontrar primeiro o meu solvente puro, para depois encontrar a minha solução. Isso implica em dizer, então, que a temperatura de ebulição da solução será sempre maior do que a do meu solvente puro. Repetindo, para finalizar, para ficar bem claro. Coloquei um soluto, a minha pressão de vapor do líquido diminui.
como minha pressão externa é a mesma, vamos raciocinar de maneira mais prática agora. Se minha pressão externa é a mesma e eu diminuir minha pressão máxima de vapor, eu vou precisar de mais energia para conseguir romper essa pressão externa. Né? Fechando, as duas são iguais. Se eu diminuo essa, para conseguir chegar nessa, eu vou precisar de mais energia. Portanto, eu aumento a minha temperatura. Então, chegamos à conclusão, né? Na verdade, duas conclusões, uma da aula 1 e outra agora da parte 2, que a adição de um soluto vai diminuir minha pressão de vapor, porque ele vai impedir a água sofrer a vaporização. Então, a pressão de vapor do líquido diminui, a quantidade de vapor que o líquido vai exercer vai ser menor. E se a pressão de vapor do líquido diminuir e minha pressão externa é constante, então eu vou precisar de mais energia para conseguir romper essa pressão externa. Se eu preciso de mais energia, a temperatura de ebulição então vai ser maior. Então, enquanto a pressão de vapor diminui, a temperatura de ebulição ela vai aumentar. Ok? Um grande abraço, espero que vocês tenham entendido.